Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio especial, vamos comentar sobre o fim de Ataque dos Titãs, esse anime que nos brindou com uma história maravilhosa durante 10 anos e não podia faltar, eu já falo dele aí internamente aqui, né, com os amigos aqui do Nerd Debate há 3 anos, porque eu conheci ele aí em 2000 e foi 21. Era uma promessa minha pro pessoal aqui de gravar assim que acabasse, né? Só que vem protelando assim, acaba agora, não acaba, acaba agora, não acaba. Dividir esse final em várias partes. Finalmente chegou esse episódio. E não podia faltar aqui uma equipe especial para comentar sobre esse evento, né, maravilhoso. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com o João Zodi. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E Ataque dos Titãs, né? Depois de 10 anos de animação, chega ao fim de sua jornada, né? Vamos lá comentar. E Janúncio Neto. Inclusive eu já escuto Janúncio Neto e João Zodi comentarem de Ataque dos Titãs desde os tempos mais primórdios. 2012, meu amigo. A gente pegou desde o começo, né? Assim, inclusive uma das coisas que eu estava comentando com o Zod é que esse Shingeki é um dos últimos grandes animes, assim, grandes no sentido assim de duração, né? Você imagina aí que já passou Bleach, Naruto. O último grande, o que eu acho que ainda resta é One Piece, né? Pois é. Mas dentro de seu formato Da de sequência de animação, serialização a longo prazo, né? Acho que hoje a gente só tem os shonen mesmo, como Boku no Hero, One Piece. Tinha aquele dos magos lá, como é o nome? Toda vez esqueço o nome daquele anime. Black Clover, né? Que acabou até pouco tempo. Enfim, e mesmo assim o formato da indústria está mudando, né? tá Eles não mudando estão aos mais. poucos, né? Tá mudando aos poucos. Eles não, assim, quer dizer, vai ser cada vez mais raro a gente ver animes, assim, séries de animação muito longa, com mais de 10, 15 anos de duração. Eu até Porque a comentei com o animação mudando. Luiz no último podcast que a gente participou do Pluto, né? Que o formato do Pluto é um formato muito interessante, né? Que a galera, ao invés de adaptar e estender a série, a galera adapta por volume, a episódios um pouco mais longos. Isso. Não esquecer que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. E você pode ouvir nossos episódios anteriores nos temas que você preferir. No Deezer, no Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, no YouTube ou qualquer aplicativo de podcast que você prefira utilizar. Nos avalie aí no aplicativo que você utilizar, se tiver essa opção, se for no Spotify, avalie com 5 estrelas. Nosso e-mail é contato@nerddebate.com e nos siga também nas redes sociais, @nerddebate no Instagram, Twitter e TikTok. Eu tenho uma pequena introdução aqui, um pequeno textinho para fazer antes da gente começar o debate em si. Ataque dos Titãs, no original, Shingeki no Kyojin, em inglês, Attack on Titan. É um mangá, né, escrito e ilustrado por Hajime Isayama. Está disponível aí na Crunchyroll, legendado e dublado em português. Se eu não me engano, apenas esse último episódio aí, o último filme aí, né, esse especial, especial final, segunda parte, que não está ainda dublado, mas todo o resto você já consegue assistir dublado. Ainda não saiu, mas já tem data no episódio. Tá Pronto, perto já. da dublagem, né? Sabemos também de todas as polêmicas envolvendo o Isayama e sua filiação partidária, mas não vamos comentar as referências fascistas que podem ter na obra, pois daria um programa inteiro apenas para debater isso. Vou deixar aqui no post do podcast 2 links. Um é um infográfico com todas as referências polêmicas que o anime possui, e o outro é um vídeo comentando esse infográfico, certo? Não vamos comentar sobre isso aqui, porque senão a gente passaria tempo demais debatendo tudo isso. O mangá teve seus capítulos publicados na revista mensal de mangá Shonen da editora Kodansha
entre setembro de 2009 e abril de 2021. Olha só o tempo demais, né? Com seus capítulos compilados em 34 volumes. Tornou-se um sucesso comercial e de crítica mundial. Em setembro de 2022, bateu a marca de 110 milhões de cópias impressas de seus volumes em todo o mundo, tornando-se uma das séries de mangá mais vendidas de todos os tempos. Ganhou 15 prêmios no total, é só o mangá, sem falar o anime, né? Que quando começou a ter premiações de melhores do ano, se tinha Ataque dos Titãs naquele ano lançando, era sem dúvida nenhuma, ele estava concorrendo e em alguma categoria ganhava, né? Vez ou outra, isso aí era padrão. A adaptação em anime começou a ser exibida em 2013 e acabou nesse ano de 2023, né? 10 anos de exibição. Foi produzida pelo estúdio Wit durante as 3 primeiras temporadas e o mapa pegou nessa 4ª temporada também muito turbulenta. E nesse meio tempo teve todo, na época do Wit, né? Teve um hiato, né? Também a gente sabe que não foi simples aí para quem acompanhou durante todo esse tempo. Os meninos aí, João Zod e Janus, podem até comentar como foi essa experiência de acompanhar o Ataque dos Titãs desde o começo, passando por hiato, teorias, né? Teorias que não se concretizaram, teorias de que se concretizaram. Me falem aí como foi essa experiência, porque eu assisti 3 temporadas de uma vez para me preparar para a 4ª temporada. Então, não deu tempo de eu ficar formulando teorias, né? Não deu esse tempo todo. Como foi aí essa experiência de vocês nesses 10 anos? Attack on Titan, né? Ele começou a ser serializado em 2013 e o meu contato, né, com Attack on Titan foi meio que na época, né, ainda estava começando a me adaptar a essas séries sazonais, né, que vem a cada estação, vamos dizer, né? Assim. E ela foi uma dessas, né? E aí meu irmão assistiu um episódio e me falou do anime, né? E aí, animação prendente, história interessante, final dramático no episódio 1, eu disse muito interessante, show. Tivemos 6 meses de serialização, certo? Eu acho que ele começou em abril de 2013, se eu não me engano. Foi até outubro. Após o fim da primeira temporada, né? É muito comum, às vezes, que animes de porte tão grande, né? Com relação a nível de animação, e Attack on Titan era um exemplo desse. É comum que haja a primeira temporada e a segunda temporada ou demora muito para sair, ou às vezes nem saia. Fica só no mangá mesmo. Que na época a galera ainda estava começando a tornar popular essa questão do mangá de temporada, né? Do anime. E aí a gente passou muito tempo sem notícias de Attack on Titan, se haveria segunda temporada, se não haveria. A primeira temporada acaba num ponto extremamente crucial, que a galera simplesmente desmascara, né, Titã Fêmea, e ainda ficam 2 titãs infiltrados que ninguém sabe quem é, e todo mundo fica naquela tensão, naquele clima. E para minha sorte, no meu caso, não seja anúncio, né? A série começou a ser serializada no Brasil pela Panini, né? O mangá oficial. E eu passei a colecionar, sem expectativa de anime. O anime só veio voltar para uma segunda temporada em 2017. Um hiato de 4 anos. E mesmo assim, na época, com apenas 13 episódios, né? Foi dividido em 2 partes, Que né? foi mais o nível. Não, a temporada 2 são apenas Ah, 13 tá. Mas não episódios. foi. Ah, a temporada 3 que é dividida em 2 partes. A temporada 2 foi apenas 3, que é aquela parte que cobre até a fuga do pessoal lá, dos Que vão pra infiltrados, né? floresta. Eles fogem. Isso. Aí a terceira temporada, que começa com o arco político, aí ele veio em 2 partes, mas aí já veio em sequência. Mesmo assim, anual, né? 2018, Ah, o 2019. hiato foi entre a primeira e a segunda temporada? A primeira e a segunda Nossa. temporada.
Foram Pensei que 4 era anos entre a segunda e a terceira. 2013 a 2017. Não, e foi tipo uma. Foi um grande obscuro, né? Ninguém tinha notícias se voltava, se não voltava, e o mangá rolando. Tanto que assim, né? A publicação, a serialização, deu para ler bastante coisa mesmo antes do fim antes do anúncio da segunda temporada, né? E aí veio aquele hype todo e voltou. E foi esse o hiato aí. E depois ele passou, depois de 2017, né? Teve os filmes live action também. Não sei se vocês já assistiram. Acho que Janus já assistiu, né, Janus? Um live action, pronto. Aí saíram os dois live action, que eu acho que. Acho que foi 2014 ou foi 2015, eu não Teve lembro. OVAs também, né? Foi Teve bem, foi, OVAs. foi bem rápido. Aí foi, nesse meio tempo saíram diversos OVAs. Acho que foram 7 OVAs. Mas mesmo assim, os OVAs só começaram a sair quando já estavam perto de anunciar a segunda temporada. Acho que teve dois que vieram rápidos, que foi o lado da menina lá que encontra o diário, né? Esqueci o nome da menina do diário. E das garotas perdidas, né? Lost Girls. E teve o filme, né? Que na época, vão lançar o filme, aí de acordo com o sucesso do filme, já vai embalar com a série. Nada. E também teve um filme compilação, se eu não me engano, que fizeram na primeira temporada também, né? 2 filmes. Que resume a primeira parte e a segunda parte. Eu acho que esses filmes tem no E tá HBO tudo na Max. Crunchyroll também. Que é Os os filmes? OVAs Os filmes e eu não sei, não. esses compilatórios. Os É. filmes resumo? Os filmes resumo eu não. E E foi isso. Os filmes, né, de Attack on Titan são muito ruins. O primeiro eu ainda assisti, o segundo eu não consegui. Porque. Assim, os live action, né, tá falando, né? As live Eles, action. assim, na época a gente viu os trailers e não, eles estão fazendo legal, então não sei o quê. O começo, vamos dizer assim, aquele primeiro momento ali do filme, vamos dizer, o primeiro terço do filme é interessante. Mas quando descamba para querer contar o que não tá no mangá, aí é pura desilusão. Ele inventa, coisa. É decepcionante. Muda, né? O Até mangá porque não na tinha época que terminado, fizeram o né? filme, o mangá ainda tava. Acho que eles não tinham chegado nem na muralha ainda no mangá, né? Sim. Eles tinham chegado nem na muralha. Aí, cara, é uma invenção totalmente aleatória. Não tem nada a ver com a narrativa original, né? Da série. Muito ruim. Muito, muito ruim. O 2 eu nem aguentei assistir. Não me arrisquei, não. Assisti um, que já termina muito diferente. O Sei nem final pra do onde é é que vai o horrível. 2. Sei nem pra onde é que vai o 2. E eu fui assistir no maior hype, né? Eu achava irado, irado, irado. Infelizmente, foi E decepcionante. aí, como foi essa experiência toda aí com teorias, por exemplo? Entre uma temporada e outra, revelações iam acontecendo e vocês iam conversando. Que eu sempre, de vez em quando eu tava na conversa com vocês e eu escutava vocês conversando de Ataque dos Titãs, mas tipo, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Quando eu fui assistir, meio que nada me atrapalhou minha experiência, entendeu? Eu cheguei zerado. Aham. Aham. Entendeu? Então, Tá com, assim, Janúncio, realmente, ele adivinhou, por exemplo, quem eram os titãs invasores, né? Através de dicas Sempre que tem um. aconteciam na abertura. As aberturas sempre dão uma dica de alguma coisa. Tem até um nomezinho, né? Essa foreshadowing é parada aí. quando tem coisas que aparecem É, antes, podem estar na abertura, podem estar na história mesmo, mas É que mesmo. indicam revelações que vão acontecer, mas não são coisas muito claras, né? Não são coisas muito óbvias, são muito Inclu- discretas. Inclusive, tem um detalhe curioso, Luiz. Se você vê o último episódio e você vê todas as aberturas, você consegue encontrar nas aberturas, claro, totalmente de maneira inconsciente,
mas assim, os caras não fizeram isso planejado, mas você consegue encontrar sequências dentro das aberturas que se encaixam perfeitamente no último episódio. Tem sim. A galera, inclusive, né, ao longo do tempo, criou muita teoria a respeito do episódio 1, né? Que já começa com um foreshadowing bem interessante, porque é o Eren chorando no Isso. episódio 1. E a Mikasa olha pra ele e pergunta: Você tá chorando por quê? Ele fez: Não sei, eu não Então, lembro. isso que o autor fez aqui, eu posso dizer que foi genial. Porque não é retcon. Foi realmente algo que Não, aparenta ser planejado. Porque o retcon é quando planejado. você lá na frente altera uma informação do passado para você ajeitar a história, modificar a história de acordo com a sua ideia, né? Lá na frente, que você quer fazer. Aqui não. Isso. Essa história do Eren acordando, do Eren chorando, do pombo voando, porque é que aquele pombo, eu tinha visto que é um pombo que a raça dele é não sei o que, Jäger. Tem uma raça com o nome Jäger, né? Que é o mesmo pombo que tenta roubar o cachecol da Mikasa no final, quando ela tá na árvore do túmulo do Eren. Que o pessoal tirou onda que o Eren virou um pombo, aí ficou os memes do. O melhor meme da Que é o internet. pombo com o cabelo do Eren. É muito pombo. bom esse meme. O pombo Eren. Então, assim, é o Eren chorando. O pai do Eren, se você voltar no episódio, o pai do Eren realmente não está olhando pro Eren. O Eren criança. Entendeu? Não. Que quando você vê lá no episódio lá na frente, que ele tá mostrando momento, a chave, né? Ele não está olhando pro Eren criança. Aí quando você vai lá no futuro, na cena da viagem no tempo, entre aspas, ele tá olhando pra imagem do Eren mais velho, né? Então, assim, isso aí eu achei genial. Genial. Isso aí é um foreshadowing da porra. Inclusive, todos esses detalhes estão no anime, né? No mangá, aliás. Também. Tudo tá No lá, anime e no mangá. mesma Exatamente. forma. Tudo está lá da mesma forma. Eu digo porque reli o mangá, que ele é uma dessas séries que assim é interessante você revisitar depois de algum tempo, porque ele tem diversos detalhes que você só vai notar depois. E ele é sim uma dessas séries que vale a pena você estar revisitando e reassistindo, sabe? É muito bom. Inclusive, lembra daquele. Quando começaram aquelas teorias sobre linha do tempo, aquela coisa e tudo mais. Porque assim, é bem interessante. Lembra quando a gente até estava conversando sobre o que era aquele lance de ficar falando o Tatakae direto, né? Exatamente, a gente fez aquele link lá com o episódio lá da primeira temporada, né? Porque assim. Inclusive, no último episódio, esse de sábado agora, ele responde isso, né? O Tatakai é o Eren do futuro que fala, é aquele momento, aquele Tatakai, tá ligado? Sim. Não, é engraçado que se você analisar bem o Shingeki no Kyojin, né, o Attack on Titan, você vai ver que ele tem vários estilos de séries dentro de uma série grande como ela é. Então, tipo, se você pega qual era o objetivo deles na primeira temporada, inicialmente, que era sair daquela muralha e exterminar os titãs. Era o grande objetivo do Eren, né? Vamos dizer assim. Era o One Piece dele. Né? Chegar, destruir todos os titãs e voltar e libertar a galera da muralha. Sendo que quando ele consegue concluir essa etapa da jornada dele, a história dá uma virada. Literalmente 360 graus. Porque aí, inclusive, Luiz, você vai lembrar muito, muito do negócio que eu vou dizer agora, porque o Eren, ele passa a ser um personagem muito parecido com o Dr. Manhattan da série da HBO. Porque o Dr. Manhattan, em Watchmen da HBO, ele explica para a esposa dele que para ele o tempo não existe. Então ele vive o presente e o futuro ao mesmo tempo, o tempo todo. Exatamente isso. Por isso que ele é tão desligado, ele é mais desumano nesse sentido. Porque tudo que ele tinha que ver, tudo que ele tinha que viver, ele já viveu.
Então o futuro para ele, dos outros, para ele é passado ou presente. Isso. Né? Tanto é que no último episódio ele fala, eu tentei várias vezes, e inclusive isso é uma das teorias que se formaram ao longo da série, que existiriam várias linhas do tempo, né? E que o Eren rebutava, sempre voltava para aquele primeiro momento em que ele acorda chorando, porque ali seria ele voltando de uma linha do tempo onde tudo deu errado. E sempre tentando... No final não foi bem isso, né? Assim, dentro dos caminhos ele conseguia simular várias coisas, porque lá o tempo é eterno. Sim, é exatamente. Não é simular. Ele vivia. As linhas de tempo existiram. Não, existiram e não existiram, ele porque fala, o que mostra, né, o que a gente existe uma linha do tempo. Mas não... Existe uma linha do tempo e essa linha do tempo é o que o Eren, né, dá a entender, é inexorável. É o que ele dá a entender. É um passado, presente e futuro ali que é inexorável. E ele, dentro dos caminhos ali, ele consegue pausar o tempo, ele consegue viver muito tempo, ele consegue... É uma parada que o tempo não existe como existe aqui fora. Então ele conseguiu viver uma vida o resto da vida com a Mikasa, conseguiu conversar com a Armin, conversar com os amigos lá durante muito tempo, né? De forma isolada. E ele diz que ele simulou várias coisas, várias tentativas e nada dava certo. Só uma versão dava certo, tipo o Doutor Estranho com o Homem de Ferro, né? Tentei aqui 10, não sei quantas milhões de vezes, só uma dá certo e é essa daqui. Né? Aí é que tá o ponto aí. O exemplo é muito bom, mas onde é que tá a diferença de Vingadores Ultimato para Shingeki no Kyojin? O Homem de Ferro viveu a única opção que tinha. O Eren viveu todas. Né? O Eren viveu todas. Essa é que tá a diferença. O Eren vive todas. Por isso que ele vai se desumanizando em relação aos outros. E o ponto de virada ele é o momento que ele beija a mão da história, né? Que é o momento que ele acessa os caminhos ali rapidamente, tem acesso às visões. Não, também não. Ele desbloqueia o poder do Titã de ataque. Exatamente. Que é a primeira grande pegadinha que a gente depois descobre que a série, o título da série, foi uma grande enganação por vários tempo. O nome em inglês série... e português não é o mesmo sentido do original, né? Não é. E só quem sabia do sentido do original era o autor. O sentido é Shingeki no Kyojin porque é Titã de ataque, não Ataque dos Titãs. O Titã Titã de ataque. Né? É o Titã de ataque. Aí também tem outra questão aí, né? Porque tem outra questão aí. O Eren não consegue ver memórias de outros pra frente porque não tem ninguém na frente dele utilizando o Titã de ataque. Aí é que também é outro ponto interessante. Ele não pode ver além porque ele é o último, mas todo mundo que veio antes dele viu ele. Exatamente. Tanto é que tem aquela cena do... É o Kruger, né? É o Kruger que vê o... Que fala de Mikasa e Mikasa e Armin. Aí todo mundo fica o quê? Aí quando termina ele faz, quem é a Mikasa e o Armin? Quem eu tô falando? Exatamente. É muito boa aquela cena, que é no final da terceira temporada e todo mundo fica, é o quê? É o quê? E o legal é que, assim, esses plot twists na narrativa foram muito bem construídos. Eu costumo dizer assim, Shingeki no Kyojin, você pode não gostar, você pode dizer que o Eren é isso, é aquilo, mas ela é uma série que quem consumiu não consegue ficar indiferente. Você pode dizer, vi tudo e não gostei, beleza. Mas você não fica indiferente ao que acontece. Eu acho que é uma experiência única. Assim, esse anime aqui é uma experiência diferente porque cada temporada ele te dá um gostinho. Você está tendo a mesma experiência que os personagens. Você não sabe de nada do mundo de fora e você vai descobrindo junto deles, né, sobre os titãs,
sobre o mundo de fora, sobre os poderes, a origem dos poderes, sobre as mentiras que estão sendo contadas, porque também tem essa, né? O pessoal ali vive num mundo de mentira também. Quem é do mundo de fora também não sabe a Também. verdade. Aí é que também tá inteligente, E né? Que os a caras gente tá junto que dos invasem- personagens nessa jornada, né? E cada temporada a gente vai descobrindo junto deles. Mas assim, tem uma questão. Eu acho irretocável até a terceira temporada. A quarta temporada é uma mistura de jogar informação. Tem muitos momentos muito massa de contar a história, por exemplo, o momento do Zeke e do Eren viajando no tempo, né? Que não é bem viajar, a gente vai debater isso, mas não é bem uma viagem no tempo, mas a gente vai conversar sobre isso. E a história da Amy, essas coisas são legais, né? Eu acho interessante. Mas tem umas coisas muito maçantes nessa quarta temporada. Mas as cenas de batalha, eu acho que do começo ao fim, mesmo com a troca de estúdio, eu entendo quem não gostou da troca de estúdio. Mas eu gostei, assim, as cenas de batalha são muito legais. Eu gosto muito do que foi feito. A mudança também, claro, eu prefiro o do estúdio anterior, né? Do que foi feito no estúdio anterior. Mas é absurdo o que foi feito na quarta temporada, entendeu? Principalmente as batalhas finais ali no no Titã fundador ali, no Titã do Eren. Ouso dizer que não perdeu em nada para a animação do It, né? Nessa temporada aí. Não perdeu, não. O mapa assume, a gente também tem que entender que o mapa, ele foi, assim como o It, eles foram estúdios que surgiram aí nesses últimos anos. Então, assim, eles não eram estúdios extremamente conhecidos. Então, a gente pode até dizer que Shingeki no Kyojin meio que apresentou ao mundo esses estúdios, e depois de um tempo você começa a ver que esses estúdios, principalmente o It, ele não ficou só com Shingeki no Kyojin. Inclusive, o motivo dele ter passado para o mapa foi justamente que ele já tinha uma demanda de outras produções. E ele não podia dar conta de manter aquela mesma qualidade que ele vinha mantendo para Shingeki no Kyojin, que foi o grande cartão de visita do Estúdio Ghibli para o cenário da animação, né? Mas aí depois ele começou a ver pipocando um monte de outras séries, como, por exemplo, aquele lá do Pretender. Great Pretender. Great Pretender. Que é uma outra guinada completamente diferente de Shingeki. Então você vê que são estúdios que não tem assim uma assinatura de character design como o Madhouse tinha na década de 90. Então, assim, quando o mapa também está pegando e assume, o mapa também está meio que se encontrando no mercado. Ele meio que está se estruturando, assim, dando às séries o seu perfil. Mas em matéria de animação, quando ele começa, meu amigo, quando ele pega o jeito, vai-se embora. Pois é. E os plot twists também, ele te mantém ali, né, sempre na curiosidade, e ele nunca revela tudo, né, tudo totalmente e tal. Você não entende Não. por que que quando Eren dá o soco na mão daquela titã que matou a mãe dele, por que que ele, né, consegue um poder extra ali que não tinha antes. Você não entende depois que a Dina Fritz, né, tem toda essa história do sangue real, você só entende depois, é bem complexo. Inclusive, lembrei de outra tese, né, que a galera criou ao longo da publicação do mangá, né, que é a do filho do Eren, né? A galera criou uma tese de que o filho da história, na realidade, era filho do Eren. Tinha isso mesmo. Eu lembro dessa. Porque assim, eu acho que foi uma trollada também do Isayama, né? Porque no último episódio agora teve uma cena com a direção de arte mostrando o finalzinho do episódio. Mas ele não mostra quem é a pessoa. Mas nunca mostrou. Não, mostra que não, ele ele aparece com o rosto no último episódio, mas não, a galera só diz, não, é um amigo dela. Mas nunca mostrou quem é o cara. Não. Aparece no finalzinho da agora, né? No final desse último episódio ele aparece com ela lá. Ela tá com o bebezinho no braço
e ele tá lá com ela Ao longe. como é o nome? Na fazenda, né? Isso. E a série, né, o mangá, a serialização, ele trola muito, porque a cena que a galera apresentou nesse episódio lá, a cena do bebê, né? É um capítulo que aparece, começa, a primeira cena é desse bebê. Aí a galera fez a galera induzir a ideia de que um bebê tem uma importância na Isso. história, tá ligado? Inclusive a direção de arte bagunçou, né? Porque eles usaram aquele mesmo recurso que o Spielberg usa na lista de Schindler. Acho que a lista de Schindler é de Spielberg, né? É. Se eu não me engano. A lista de Schindler, porque todo o cenário tá em tons de cinza. E os únicos que estão coloridos é o bebê e a mãe do bebê, né? A mãe do Sim. bebê cai no precipício nos momentos finais e alguém segura a criança E vai passando para trás, né? e vai passando E para aí trás, para evitar que a criança morra. E aí a direção de arte fez aquele mesmo recurso que usam no é o da a garota de criança, vermelho, né? Que a começa com criancinha que aparece no começo do filme, ela usa um casaco vermelho, rosa, não lembro. E é vermelho. destaca, né, e tal, e mostra até a cena que ela se esconde lá, né, e corta. Numa cena mais pra frente, que o Schindler tá lá, ele vê o casaco no meio de uma pilha de corpos. E Aham. aí você destaca que a criança tava no meio, né, que no final ele pega e, quando a galera tá agradecendo ele começa a chorar e diz, mais uma vida eu não consegui salvar. Uhum. E eles usaram esse mesmo recurso visual que ficou muito maneiro. Quando o estrondo acaba, né? Aí a cor volta, né? Isso. Sim. É como se A cor quase todo volta. mundo tivesse até perdido o sangue ali de medo, né? É, Ah. de medo. Aí a galera recupera, né? É. É muito massa. Inclusive, E o arco que eu mais na época não gostei quando eu assisti. Na época que eu digo, 2 anos atrás, né? Praticamente, 2, 3 anos atrás. aham, Não gostei. Mas eu entendi a importância depois, porque pra mim parecia um filezaço. É justamente o início da terceira temporada, que é uma treta interna, basicamente humanos contra humanos ali, né? Treta de milícia, que no é, final você vai entender que é contra o Fritz lá, que restou, né? Que o pai do Eren não conseguiu matar. E ele usa o que tem lá dos soros de titã nele, ele vira um titã absurdo lá. Que até hoje eu não entendo como eles conseguiram derrotar aquele bicho, porque ali era um absurdo o tamanho daquele. Eu acho que deveria até talvez ser maior do que o de Eren, se brincar. 130 metros aquele Ele era tamanho. maior. Ele era maior que o Colossal. Ele tinha 130 metros. Ele ficou incompleto porque ele não tomou o Pois fluido é. todo. Então, assim, aquilo ali sempre, quando eu assisti, eu não gostei. Me parecia um filezaço. Depois eu entendi a importância de mostrar ali um pouco do clã Ackerman, porque mostra um personagem Ackerman também que protege, né? O Fritz. Que é o cara que. Que, que mostra Isso. também a questão da cidade lá no. Um pouco, né? Daquela cidade subterrânea. E mostra também essa questão do milícias na ilha também, né? Forças paralelas na ilha também, né? A questão da família real também tem essa questão, né? Da força da verdadeira família real, porque não esqueça que tinha uma falsa família real no comando, né? Que era um fantoche da verdadeira família real que estava protegida. Tinha isso também, né? Rolando ali. É uma grande trama palaciana, né? Assim, outro gênero dentro do gênero de Shingeki no Kyojin, que você consegue ver, né? Intriga política e trama palaciana, né? E no final também tem essa coisa que explica aqui, essa questão de você misturar o. Você consegue misturar um poder de um titã no outro, porque o Falco só virou voador porque ele tinha bebido o fluido do Zeke no vinho e logo em seguida ele consumiu o do. Ele consumiu lá o do mandíbula, né? Aí ele virou um mandíbula voador com a mistura do bestial, né? Não, pior que não. Ele aí não explica muito bem, não, né?
que é o recurso da... É uma habilidade extra a Titã Fêmea tem, A, né? ti- Ela consegue assimilar partes a dos Titã titãs. Fêmea? Uhum. A, É, a... é. A N. Como é que ela influenciou ali? E se Porque você ver também, assim, ele não cada tinha tomado o titã, vinho do Zeke, ou seja, ele tinha parte de bestial. Tinha. sim, é o que despertava, ele ia virar um titã de Tanto é qualquer que ele tinha jeito, algumas né? Se você penas. vê, Lance, quando ele se transforma, ele já tinha o ele como o irmão formato de dele, uma Isso, ave, apesar de ser mandíbula, certo? Ele consumiu o porco lá, o né? irmão dele. O porco. Não, consumiu o porco, que é o irmão do Marcel lá, Sim, que é que morreu na invasão, que a isso, Ymir isso. conseguiu isso. pegar ele, né? E a Titã Fêmea, ela, ao longo da história, porque cada Titã tem uma habilidade, certo? A Titã Fêmea não Sim. mostra a habilidade da Titã Fêmea. A Titã Fêmea diz que ela pode assimilar a partir do consumo de uma parte do Titã, ela pode assimilar temporariamente a habilidade Hum. do Titã, né? Aí ela meio que de alguma forma, através da coordenada, ela transfere essa habilidade para o Falco. E aí ela consome lá uma parte lá e repassa essa habilidade para o Falco. Aí ele vem do formato, porque ele tinha o formato para conseguir, né, voar. Mas ela Tipo pegou de assim, onde pra onde? É isso que eu não entendi. não é muito bem, não explica muito bem, mas ela explica isso, porque como Uma ela das coisas ficou, era a é, habilidade dela, tá ligado? porque Essa se você habilidade que ela repassa analisar, pro Falco. principalmente os titãs do passado, e se a gente pegar o Zeke, por exemplo, né? O Zeke, os bestiais anteriores a ele, não tinham aquela aparência. Sendo que aí o Zeke adota aquela aparência por causa, assim, não é que ele adota voluntariamente, mas aquele vínculo que ele tinha com aquele bicho de pelúcia dele, né? É, Então, meio que cada titã, dentro de sua particularidade, ele vai assumir algo que é referente ao seu nenhum hospedeiro. titã é igual ao outro. Todos eles. Não existe um modelo Tanto é único. que trabalharam ali, É, né? No Os, final, ali pro mapa animar cada titã daqueles diferentes, né? Porque, por exemplo, uh-huh. Inclusive no mangá é bem jogado aquilo ali, a o aparência titã deles, né? martelo de ataque ali, pô, basicamente muda o capacete, né? Não tem outras mudanças. É basicamente o É, capacete. Mas o resto tem mais mudanças mais drásticas, né? por exemplo, assim, eles têm uma característica, vamos dizer, dominante, por exemplo, mandíbula. Todo mandíbula tem essa sua característica, né? Mas você pode ver que todo mandíbula que aparece, ele tem algo de diferente. E o Falco, quando ele se torna um titã comum, ele já tem uma aparência meio de Então, ave. porque eu quando ele acho se que é porque ele transforma. tinha consumido o vinho com o fluido do Zeke. E o Zeke é de Não, não, bestial, né? não. Não, não. Não, o fluido, Luiz, nisso aí, entenda, o bestial só passa as características dele mesmo para o cara que devorasse o Zeke. É, Ele não transfere, vamos dizer, fracionado. Entendeu? Tipo assim, a regra é vira um titã comum e o titã comum absorve o poder do titã, vamos dizer, do titã original, né? As características dos poderes. Tanto é que você percebe que quando tem o Bertoldi, ele é consumido pelo Armin, o que acontece com o titã colossal do Armin? Ele tem feições mais humanas. O rosto dele é mais humano do que era o rosto do Então, é Bertoldi. diferente, mas o que eu estou dizendo é como aquele do vinho é do fluido, né? O mesmo fluido que, por exemplo, o Fritz consome, né, para se transformar nas paradas. Só que quando uma pessoa usa esse fluido para se transformar e essa pessoa consegue se transformar num titã diretamente, é uma coisa. Quando essa pessoa usa o fluido e ela vira um titã comum, e esse titã comum consome alguém com o poder do titã, aí eu acho que pode ocorrer uma mutação.
E nessa mutação ele pode Então, ter isso ele pode ter como é que eu posso dizer, uma característica, não existe essa ele pode ter diferença uma aí, Luiz. característica de dois tipos de titã diferentes, entendeu? Não, Eu acho que isso que foi que aconteceu. não. Se você. Isso aí não existe, sabe por quê, Luiz? Todo titã, antes de consumir um titã original, ele tem que virar um titã comum. Não existe, ninguém vira direto. O Eren não se transformou no titã de ataque depois que o pai dele injetou a seringa com o fluido dele diretamente para o Eren. O Eren virou um titã comum, consumiu o pai dele e só aí ele vira o titã de ataque. Então, assim, o Falco, a gente tem que imaginar que, assim, o nome dele, o autor, desde o começo já tinha isso em mente. O nome dele é Falco, fazendo referência ao Falcão. A primeira vez que ele aparece no anime, ele tentando avisar um Falcão para se afastar do combate. Então, assim, meio que é uma licença poética do autor que ele teria alguma ligação com aves, de alguma maneira. Isso aí, como a gente coloca assim, é uma licença poética do autor. Né? Tanto é que quando a Titã Fêmea, né? O poder da Titã Fêmea. Você disse que a Titã Fêmea pode copiar o poder de outro Titã pegando parte dele. Anne confirma dizendo que essa informação foi difícil de conseguir. A fêmea não tinha nada muito especial, então a gente teve que experimentar. Quanto ao Falco, o Falco sentia que podia, ele meio que faz uma transformação incompleta. Mas ele pega e diz, realmente, o fluido espinhal do Zeke me tornou um titã. Então eu herdei algum dos traços do titã bestial. A memória que eu lembro com mais clareza é de voar mais alto que as nuvens, e eu posso fazer isso também. Eu sinto isso dentro de mim, revela Falco. Já existiu titã bestial alado no passado. Aí, pô, vocês duvidando de mim, pô? Então, realmente, foi a ação do fluido do Zeke que desbloqueou uma habilidade a mais Porque já para tinha ele, né? sido dito que tanto agora Marley quanto os Fritz lá fazia pesquisa de mutação de titã. Eles faziam umas combinação do fluido de um com o fluido de outro para liberar Tanto é que se vocês verem naquele episódio final, tem uma galera ali que tá um pouco diferente, que tem umas características misturadas ali de tipos diferentes de titã, porque aconteceu isso no passado, né? É só essas versões mais recentes aqui que tem umas coisas mais. Agora sim, acontece. Se você consumir um e consumir o outro, aí ele consegue usar habilidades misturadas, né? Mas assim, uma mutação tipo a do Falco, isso aí acontecia, né? Mas acontecia mais por pesquisas mesmo, né? E até tão nenhum titã que tenha sido transformado através do fluido corporal de Zeke, né, diretamente, usou recebeu o poder de um titã fundador, né? Isso. Era sempre a questão de receber o poder, mas ser a habilidade inata que tinha dentro do corpo do povo eldiano, né? Exatamente. O povo eldiano. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Sobre os personagens, assim, no geral. Você se apega, claro, a todo mundo ali da exploração. Mas cada um tem seus personagens favoritos e os menos favoritos, né? Por exemplo, chegou um momento que a Historia, depois daquele arco dela com a Ymir, quando ela entra no arco dela apenas político, ela pra mim perdeu. Quando ela assume o cargo lá, ela perdeu totalmente. Ela vira um fantoche da parada, porque ela não. Né? Ela não atua mais. Ela perde a vontade, né? Ela desaparece. Ela perde o direito de voz. Tanto é que eu me decepcionei muito Totalmente. com o final. O final da ilha. O final de Parades ali, quando mostra o que aconteceu depois. Mostrando que a galera meio que não entendeu, né? Não entendeu o significado de tudo e. Entendeu? E continuou. Isso aí entra dentro daquele contexto que a gente tava falando das polêmicas, né? Foi no começo. Foi uma clara referência a uma coisa. E ele trabalhou para chegar naquele ponto ali, né? Ele trabalhou para chegar naquele ponto. Shingeki no Kyojin, ele não é uma obra que é feita
para ter um final que o espectador espera que aconteça. Ainda tem outro detalhe, né? O final que a gente É vê melhorado, né? não é o final original. Não é o final original que o Isayama havia previsto, tá? Quando a série começa, ele tem um final em vista. Que ele disse que Que é o seria que um todo final mangaka tem que trágico. fazer. Ele Ele seria um disse que final se trágico. inspirava em Sim. The Fog, né? É. Como é que é? The Fog é. O O Nevoeiro Nevoeiro, de de Stephen King. Stephen Ou King. seja, morre todo É. mundo e deve Porque é assim, sobrar uma pessoa, né? É. E aos poucos, pois, por ele vendo, né? Acho que provavelmente por orientação do editor, ele desistiu desse final. Então ele criou, digamos, o final light. Vamos Depois a gente dizer vai assim. conversar. você sabe qual era esse Depois eu acho que a final, gente pode conversar o final sobre. do Nevoeiro? Depois eu acho que a gente pode conversar Não. sobre o final. Qual era, Zod, o final No final do Nevoeiro, Zod, Não, tem acho que durante não. toda a história do Nevoeiro, tem-se uma conversa. Original, qual era o final original de Shingeki? O Eren simplesmente matava por acidente todo mundo, ele ficava sozinho na Terra e ele se matava de desgosto. Nossa. Esse era o final inspirado no Nevoeiro. Se ele pensou nesse final Ia aí, ser um né, final bem seria um decepcionante, final viu? Pra galera. muito Bem decepcionante. broxante. Mas assim, se você analisar o final que a gente viu, ele é o ele vem com aquele recado. Por mais que existam pessoas que queiram lutar pelo bem, aquela coisa toda, para acabar com os conflitos, o ser humano, por sua natureza, sempre vai acabar voltando aos conflitos. Porque é da natureza do ser Mas humano. vocês acham o final? Então, É um final bom? É um final ruim? Ou um final negativista? Porque assim, eu achei um final eu acho excelente que não realista. para os personagens que a gente gosta, né? Porque eu tinha visto um spoiler que só ficava vivo da galera toda Mikasa, Armin e Levi. Eu peguei esse spoiler. Aí eu pensei, pronto, vai morrer todo mundo. Principalmente, eu fiquei surpreso que a história, o episódio final ia rolando, ninguém morria. Só o Zeke, né? Só o Zeke rodou ali. Ninguém morria. Aí no final tem aquele momento que a lavinha lá transforma todo mundo em titã e só foge no Falco Mikasa, Armin, pra Armin se transformar lá no bichão. Ou Armin nem tava, só sobra Mikasa, Levi e tal, sobra pouca gente, né? Aí eu disse, pronto. E a menina Aí eu pensei, bom, todo mundo se lascou, tá caminhando pro final que eu vi. Realmente vai só sobrar os 3, né? Mas não, sobreviveu todo mundo, né? Então, assim, pros personagens que a gente gosta, deu certo. Eu achei que foi um final excelente. Tanto é que a treta da humanidade só vai voltar quando toda essa geração que a gente conhece morre, né? Representada ali pela morte da Mikasa, né? Quando todo mundo que a gente conhece morreu, muitos anos depois, ninguém sabe quantas milhares de anos depois, a guerra volta, né? Aí fica aquela questão, é uma visão negativa dele sobre a humanidade, é uma visão realista dele sobre a humanidade, né? O que é que vocês acham desse... Ou então assim, vocês acham que aquele conflito ali, que surge em um momento no futuro, ainda é sobre o mesmo tema, tipo, ainda é uma retaliação sobre o passado? Não, aquilo ali, Luiz, como você me falou ali, são provavelmente centenas de anos, pelo menos o meu entendimento, né? Aquilo ali, é aquele lance. A humanidade está afadada a se destruir. Aconteça o que aconteça, se deixar a humanidade na mão da humanidade, não tem outro final. A gente está testemunhando isso agora. Por mais que se apele pela razão, e todo mundo sabe como resolver com a razão, ninguém quer resolver pela... Quem tem o poder não quer resolver pela razão. Então, o conflito continua. Então, assim, pelo menos na minha interpretação é isso. Por mais que a gente tenha hiatos de tolerância, hiatos de paz, em um momento ou outro,
em algum lugar, porque também assim não diz se aquele conflito ele é global. Ou é só né, contra assim, Parades, né? É o que a também. gente imagina. Porque não esqueçam que Parades ainda tem é. aquela questão. É um local rico daquele gás, né? Tem essa questão, né? É de recursos naturais. Né? Então, assim, Recursos naturais que o Não tem. planeta está escasso. Obstando. O planeta está escasso de. É tanto que havia a guerra anterior, né, que Marley travava com o resto do mundo, era porque Marley tinha posse de acesso a Paradis e o mundo queria posse ter acesso a Paradis, mas para poder ter acesso a Paradis tinha que subjugar Marley. Como é o nome daquele pessoal que chega depois que é como se fossem os japoneses? Que chegam. Como é o nome? Pronto, eles chegam também querendo negociar em troca daquele gás também, né? Eles fazem uma troca lá. Ela queria recurso natural para poder negociar, né? Porque eles são um país essencialmente, né? Não é militarista, eles são essencialmente economistas. Pois é. Economistas. E aí você vê que também tem todo um lance assim, que apesar dos interesses de Marley serem interesses meramente, vamos dizer, estratégicos, o governo de Marley usa todo um fundo místico, religioso, seja lá qual for, para manter o grande foco da população nessa crise dos titãs. Porque se você pegar assim, eu acho que ali ultrapassou o místico religioso. Ele virou institucional, entendeu? Virou algo da cultura da parada, entendeu? Tanto é que se você lembrar, o místico religioso virou o contrário. Os Eldianos que estavam se encontrando secretamente, né? Ali virou algo meio místico religioso. Enquanto o Marley virou institucional. Mas eu tô querendo dizer assim, não, assim, pro governo de Marley, não para o povo de Marley. Aí não, pro povo de Marley virou institucional, assim, tipo, é regra. Não, tanto é que a galera ainda ficou com aquele lance, os demônios da ilha. Tanto é que é um paradigma legal, quando você muda para a perspectiva de Marley, a galera que foi lá infiltrada, né os titãs infiltrados, eles não, aqui não tem nenhum demônio, tipo assim, eles começaram a ver que na ilha tinham pessoas. Entendi, que você mas pra galera lá de Marley, eles eram demônios. Mas quando você, assim, nesse mundo de guerra que a gente, como você disse, né, antes, para trazer para a vida real, quando tem essa questão da desumanização do outro, né, que você vai enfrentar, não necessariamente precisa ser desse jeito de religioso. Você pode considerar o outro demônio, mas ser institucional, entendeu? Você não precisa considerar o outro demônio que precisa morrer e ser religioso, entendeu? Eu entendi, eu também estou entendendo a abordagem que você está querendo dar. Assim, assim, é ódio, entendeu? Preconceito. Então, esse preconceito, esse ódio, ele foi usado de uma maneira política ali dentro. E não foi uma coisa que veio somente de uma questão religiosa. Mas, assim, o legal é que o Shingeki no Kyojin, quando dá essa parada, você sai da perspectiva de quem está em Paradiso e você começa a ver a perspectiva de quem vem de Marley, aí, daquele momento, você diz, pô, esse cara é vilão ou ele não é vilão? Entendeu? Tipo assim, ele é um vilão ou ele foi levado a se tornar um vilão? Então, assim, é uma série que leva você a fazer questionamentos, né? Tanto é que eu estava até em cima de algumas polêmicas que surgiram. Eu mesmo, tipo, não, eu não vou parar aqui, então eu tenho que saber de onde isso vem. Então, eu acho que essa série, ela tem essa premissa e essa particularidade dela, que é para quem tem o interesse de ir além do mangá, além do anime, você consegue compreender e abrir sua mente para outras coisas. Entendeu? Tanto de política, tanto de estratégia. O grande debate então, assim, Eren é um vilão
ou é um herói, ou anti-herói, ou o que ele é, entendeu? Porque o grande debate que houve nesse último ano, desde do retorno aí da quarta temporada, o debate que houve foi esse, né? Porque claramente desde o começo ele não é o herói típico, né? Ele não é pintado como digamos assim, ele é o protagonista, mas ele não é o protagonista típico porque ele não, em muitos momentos ele fugia ele tentava fugir do compromisso, né? Assim, da batalha e tal. Ele lutava às vezes porque era o jeito, porque ele era chamado sempre à batalha, né? Mas ele se recusava em muitos momentos. Tanto é que muita gente chamava ele de um novo Shinji, Isso, né? durante muito tempo ele foi assim, até que ele quis assumir a parada e foi em frente, né? Mas né, na quarta temporada, inclusive nesse final, ele tomou muitas decisões controversas. Apesar desse último diálogo dele com, na minha opinião, né? Apesar desse último diálogo dele com o Armin, que eu já tinha previsto aqui, eu tinha falado com vocês, que ele, esse danado, ia querer dar uma de Lelouch de Code Geass. E ele fala e alto e bom som com Armin. Ah, eu fiz isso tudo de propósito pra vocês me matarem e saírem como heróis. Só que Lelouch fez melhor, pô. Não ficou legal aqui, entendeu? Esse final ficou muito confuso. Não ficou legal. Não ficou bacana. Não, aí que tá, Luiz. Não é porque ele não ficou. Por exemplo, porque ele não ficou tão perfeitinho, é que pra mim deu certo. Convenceu mais. Porque assim, vamos lá. Justamente. Porque foi. O que foi que aconteceu que a parada do poder dos titãs foi extinto ali? Sumiu. Todo mundo voltou ao normal. E tudo continuou em frente. Algo que ele não poderia ter feito antes. Me expliquem. O que foi? Não, o gatilho. não, Qual assim, foi o gatilho? Ele mesmo fala, né, que ele tentou várias alternativas, mas não conseguiu. É o que ele. Isso eu estou falando do que tem dentro da história, né? Então, dentro do que está na história, pelo menos o que eu entendi ali foi. Não estou dizendo que ele fez a melhor das escolhas, mas o entendimento dele foi. Não sei se tu lembra que logo quando o Armin vai encontrar com ele, o Armin diz: olha, ninguém mais vai atacar Paradiso durante uns 200, 300 anos, não sei o quê. E aí depois ele leva a galera lá para os caminhos. E ele meio que diz que isso não é o bastante. Então, o que eu entendi ali foi que ele, por vontade dele, não foi ninguém que soprou no ouvido dele, foi lá e disse: eu vou detonar 80% da população mundial para que a galera esqueça que essa ilha existe. Mas assim, não tem como essa é um pouco mais simples esse objetivo do Eren. Por que chegou naquele ponto? Porque ele esperou todos aqueles recursos? Porque ele sacrificou as pessoas que ele sacrificou para poder chegar ali? Tudo que Eren fez ali foi por mero egoísmo. Sim. Porque o interesse principal de Eren era trazer a salvação, não para Sasha, não para Renji, não para o Levi, não para o Jean. A salvação dele era para Armin e Mikasa, entendeu? Só em todas as possibilidades que ele viveu, em algum ponto, a Mikasa e ou um dos dois, ou ambos, eles não sobreviviam. Então, aquele resultado era o melhor resultado que ele poderia levar para o primeiro, para poder extinguir o poder dos titãs. Houve outros resultados que ele extinguiu o poder dos titãs? Provavelmente sim. Mas ele não conseguia salvar a Mikasa. A única coisa que na minha cabeça faz sentido para ele ter conseguido acabar com o poder dos titãs é ele morrer com o bicho fora do corpo dele. E o bicho fora do corpo de qualquer pessoa. Só pode ter sido isso. Mas aí é que tá o ponto. Porque aquele ser ali é o ser que transforma. E se ele entrar dentro do corpo, ele dá longevidade, né? Torna o ser imortal. Então essa era a importância. Fazer com que os titãs morressem. E ele, tipo, acho que ele... Porque na realidade aquele bicho é um parasita, tá ligado?
ele precisa de um ambiente específico para poder sobreviver. Não fica claro, mas meio que sugere que ele tem um tempo de sobrevida fora de outro corpo, tá ligado? Sim. E aí era necessário fazer ele permanecer fora desse corpo até que ele morresse. Tá entendendo? Isso. E como o Eren E era toda o a cara motivação que do. tava misturado ali com o corpo do fundador e etc. E o corpo do Zeke, etc. Não, aí já é outra coisa, né? Para ele poder usar o poder da coordenada, ele precisava de alguém da É. família real, né? Por isso ele se une ao Zeke. Também não fica muito claro isso, principalmente com relação à conversa do Armin com o Zeke dentro das coordenadas, né? Que ele convence o Zeke a aparecer para poder parar o estrondo, né? Porque se o Zeke morre, Eren perde o poder sobre o poder da coordenada, né? O poder da Isso. fundadora. Porque Para ele poder refazer tudo aquilo que ele estava fazendo, ele ia ter que ir atrás da Porque história. mostra ali também que os caminhos é tipo como se fosse um afterlife de todos os Eldianos, né? Não só quem tem os poderes. Ou seja, a galera É, morre, elas exato. não descansam em paz, digamos assim, ficam ali nos caminhos. Isso. E quem tem os poderes ali podem ser utilizados como nesse momento aí, né? Pelo fundador. Daquele jeito ali que a gente viu, né? Isso. Então, estavam sendo usados de maneira Isso. sem querer, né? E no final eles quiseram ajudar a galera, né? Foi o que foram convencidos. Isso. Foi muito, eu gostei daquele diálogo do Zeke conversando com o pai, com o Kruger lá, eu achei. E eles dão protagonismo a todos que tinham aparecido com o poder do Titã, né? Aparece todo mundo. Aparece o Senhor A Xavier, Amy, aparece o Coroa lá, a Emi, aparece todo mundo, né? E eles dão uma vantagem que a galera tinha perdido, né? A galera tá praticamente vencida naquele ponto Bertoldi. ali da E tem história. aquilo que, de certa forma, você também tem que entender que aquilo só aconteceu, aquele contato do Zeke com os outros titãs do passado, porque o Eren permitiu. Tudo isso, quando Então, ele chega, foi é, o é Eren voltando que para o contexto permitiu dele, ou né? foi a Amy que permitiu? Porque também tem esse negócio da Amy que eu não curti muito, né? Que a dor de cabeça da Pronto. Mikasa era porque a Amy falava com ela o tempo todo que ela não podia Não, não, não. se Ficou meio apegar confuso ao isso aí. Eren porque em algum momento ela tinha que matar o Eren. E a questão do sangue Ackerman, ela automaticamente defende o Eren. Então ela tinha dor de cabeça porque a Amy estava avisando. Mas isso É aí é mentira? mentira. Isso é mentira. É. É que se As você vê, dores de cabeça dela são resultados porque, assim, o Zuckerman, ele tem, que participa do caminho, o Zuckerman, eles são uma das poucas pessoas que conseguem ter acesso às possibilidades, por natureza. Quando ela tem as dores de cabeça, ela está tendo acesso às possibilidades, às vidas que ela viveu junto com o Eren, tá ligado? Por isso sim, que ela tem aquela visão dela com o Eren num futuro, por exemplo, no futuro não, numa versão do que teria aonde, acontecido se eles tivessem Não, mas fugido. ali não foi o Eren do sim, mesmo jeito que ele fez com o Armin? Não, 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 não. Ali é a Mikasa. Tanto que, se você lembrar, ela tem dores de cabeça, começa a ter muita dor de cabeça, tá ligado? Ela começa a ter muita dor de cabeça e aí ela tem a visão. O lance sim. da Amy não é que a Amy intervém, a Amy observa. É porque a Amy tem um lance assim, que o Eren, como o Zeke disse, né, foi o único que entendeu a Amy e por isso que a Amy concedeu ao Eren o poder que ele tem, né? Que ele E ele entendeu bem. entendeu e não entendeu, né? É, Porque ele entendeu que ela tinha simpatizado com a Mikasa. Porque, assim, ele pega e diz, Amy era apaixonada pelo rei Fritz. Tudo que ela Isso. passou, tudo que ela viveu, e, assim, sugere-se que, apesar de tudo, ela teve a frustração de não ter dado cabo da vida do Era um rei amor Fritz. doentio, né? Era um Mesmo ela amor. era um amor doentio, até porque
O rei Fritz maltratou, né? Fez tudo que não. Como ela disse, né? Escravizou, cortou sua língua fora e tal. Mas então, só Enfim. que a Amy E viu ela. nos caminhos que em algum momento lá na frente, uma pessoa chamada Mikasa Exatamente. ia ter a chance de acabar com Exatamente. todo essa questão que ela criou lá atrás, matando o Eren. Só que se ela amasse o Eren, Matando. não ia resolver. É. Não ia dar jeito. Não, mas ela ama o Eren. Exatamente por isso que ela simpatiza com a Mikasa. Porque a Exatamente. Mikasa é capaz de matar a pessoa que ela ama. Entendeu? E ainda tem aquele detalhe que tem aquele flashback que ela tem do Eren simplesmente dizendo pra ela matar ele, né? Tipo, ó, Exato. eu não gosto de você. E assim, é tipo Exato. uma das dores de cabeça dela também é isso, né? Em um momento lá que ela tem aquela lembrança do Eren dizendo, ó, eu não gosto de você, não sei o quê. Ele começa a destratar ela, né? Meio que pra motivar ela a aceitar essa ideia de matá-lo. Aí ele criou toda aquela mentira dizendo que as dores de cabeça é porque o clã Ackerman é um clã de servidão, tá ligado? É um clã que quando ele Ele é gosta de tão uma escravo quanto a pessoa, Amy foi, né? ele vive pra Peraí, isso, mas aquilo ali não foi ela mentiu normal, pra não, ela. Zod. Aquela reação dela pra segurar o Armin ali não foi normal. Tanto é que ela fica surpresa, ela fica assustada. Apaixonada, porra. Ela é apaixonada pelo bicho, Ela tá ficou ligado? assustada na parada. Sim. Tanto é que quando o Eren fala pro Armin que gosta da minha casa, aquela coisa toda, aí o Armin pega e dá uma porrada neles. Pô, tu destratou a menina o tempo todo atrás de tu. Podia ter. Do tipo assim, podia ter aceitado ela desde o começo e nada disso tinha acontecido. Sendo que aí não ia acabar com os titãs, né? Era uma vida que ele podia viver com ela, né? Mas ia ser uma vida dentro das muralhas. Não, e outra coisa, né? Uma hora ou outra invadir, como acontece naquele futuro lá, né? Eles viveram alguns anos, fugiram, desapareceram de tudo, mas as engrenagens fora do mundo funcionam e continuam seguindo e em algum momento a guerra vai chegar a eles, tá ligado? A guerra vai Uma chegar a coisa que eu eles. achei legal, Zod, não sei se você percebeu naquele momento ali depois, é quando todo mundo, além da Mikasa e do Armin, se lembra do que o Eren... Porque o Eren teve uma conversa com cada um deles, né? Tanto é que quando a memória volta de todo mundo, ninguém é puto com o Eren. Não. Porque meio que todo mundo entendeu que ele tá, assim, isso eu tô dizendo pela ótica de dentro da história. Não tô dizendo que a gente endossa o... Porque existe uma grande diferença que eu acho que às vezes as pessoas quando mexem com uma obra como Shingeki no Kyojin, é que eu digo assim, geralmente as pessoas sempre projetam no final aonde o mal é punido e o bem prevalece. Todo mundo é assim. Tanto é que quando tem uma história como Game of Thrones, Shingeki no Kyojin, séries onde geralmente são mais baseadas no mundo real, as pessoas ou vai ter aquela galera que ama porque sabe que o mundo é assim mesmo, ou vai ter aquela série que tem gente que detesta, que diz, o mal prevalece, o vilão se dá bem, não sei o que, entendeu? Então meio que é um conteúdo meio que divisivo. No final de tudo, o Armin assumiu como o herói de não sei o que. A Mikasa foi, na verdade, quem realmente, né? Sim, e ainda tem outro detalhe, né? Que é baseado no que você falou. O que o Eren é, o que o Eren faz. Ele é anti-herói, ele é vilão. O Eren não é protagonista. Essa também é uma grande jogada do Isayama. Ele apresenta, mais ou menos como o que aconteceu com Pluto, a gente pega, segue a história dele, você imagina que ele é o cara que vai fazer e desfazer. Até a terceira temporada ele praticamente só serve de saco de pancada, indo de um lado para outro, e sendo puxado e levado, e não resolve porcaria nenhuma, ele só passa a tomar iniciativa na partir da terceira temporada, da quarta, aliás. Meio que a galera não entende, né, Zod? Que o Irving usa o Eren como uma arma, né? Entre aspas, assim. Uma grande ferramenta que o Irving
chegar no objetivo dele, que era provar que existia um mundo além das muralhas, né? Que era toda aquela história. E o protagonista é o Armin, certo? Porque o Armin é que conta toda a história. O Armin é que narra tudo. O Armin é que resolve. O Armin é que apesar de não ser o herói, ele recebe os louros. E no cara fim, que ele né? divide o castigo com o Eren. Porque ele mesmo disse, se você fez isso por minha causa, que eu que trouxe o livro pra essa você cena ver. foi massa. Mas ali Deram uma amenizada ali naquela Mudou, não foi? fase aí. Porque teve uma Foi versão da finalmente, primeira vez que saiu o mangá, aí depois saiu uma nova versão do mangá e já mudou pro anime, não foi, Zoto? Qual foi essa diferença aí? Já mudou, já. Não, a diferença é que, assim, a parte mais polêmica é a seguinte, né? Eren assume que realizou um genocídio, matou diversas pessoas inocentes, claramente por uma motivação egoísta, né? Porque ele matou 80% da humanidade para salvar duas pessoas, para permitir que duas pessoas envelhecessem, certo? Matou mulher, criança, cachorro, destruiu o bioma, animal, a porcaria toda, enfim. Sim. E no fim, o Armin, ele agradece a ele, né? Eren, o que posso dizer para você é obrigado. Você matou um monte de gente por nós e eu lhe agradeço. Putz, bicho, pelo amor de Deus. Mas no tá anime entendendo? mantiveram isso, também ficou meio triste, porque... Manteve. Só que aí ele vê essa questão da redenção, né? Ele chega e diz, se você vai para o inferno, eu vou para o inferno com você. Pagaremos juntos pelo mal que nós fizemos, tá entendendo? Enquanto essa fala do obrigado por ter feito isso é uma passada de pano também por motivos egoístas em toda uma destruição mundial que o Eren eu gostei. Tá certo que o bicho acabou com o Titã, tá certo que o bicho... Mas, assim, é claro, me parece claro que haveria possibilidades de extinguir, né, a existência dos Titãs sem sacrificar 80% da humanidade, tá ligado? Pois é, teria como? Outra leitura que você Essa é a pergunta que eu faço. Provavelmente. Sim. Ó, por exemplo, a série, ela também mostra esse negócio assim, até que ponto você alimentando o desejo de vingança, até que ponto você chega, porque vamos pegar, se a série tivesse chegado ali, ele chegado na praia, tivesse toda a consciência de Paradis, ele já tinha sabido de tudo lá lá do pessoal de Marley e tudo mais. Pô, se eles tivessem ali se fortalecido ali na beira do mar, para impedir que a galera de Marley chegasse ali de novo, tinha acabado a história ali. Ele poderia ter acabado com a história ali. Mas o que é que o Eren faz? Eu digo, ó, o inimigo tá lá do outro lado do oceano. Se eu for para lá, o que é que eu posso fazer? Eu fiquei meio assim porque, entendeu? Tipo, eu gostei dessa cena do Armin porque mostrou que o Eren ainda era um adolescentezão, entendeu? Assim, bobão, tal, lesão, etc. O Eren pois é, e aquele Eren que a gente viu colocando a capa, colocando não sei o que, fugindo da prisão. É uma atuação, exatamente. Com claro, tem um peso da responsabilidade, mas era tudo atuação. Esse Eren que foi exaltado pela galera do Discord e não sei o que. Né? Era tudo O Eren que a galera usou para criar o partido hierguerista como é o nome? Em Paradis, não existe, tá entendendo? Foi o que Eren fez, foi o que Eren idealizou para eles. Porém, não é o Eren verdadeiro. Se você fazer, entrando naquele assunto que nós já comentamos, se você usar um paradigma de comparação, né? É como se alguém, em algum ponto, escondido que ninguém soubesse, tivesse justificativa suficiente para matar judeus, entendeu? Porque imagina um campo de concentração. Mas olha que legal seria, porque o Eren fala que ele, né, eu sou o cara da liberdade, sempre prezo pela liberdade, etc. Aí ele vê essa questão dos futuros e ele percebe que ele tá preso num futuro inexorável que não tem jeito, ele não tem liberdade no final de tudo, né? Qual seria um final massa? Ele vê o futuro,
E ele arruma um jeito de resolver aquilo ali sem fazer o absurdo de matar 80% da população. Resolver aquilo ali de um jeito novo, entendeu? Aí sim ele iria conseguir a liberdade. Você ia conseguir um novo caminho, abrir um novo caminho, entendeu? Que não estava previsto. Esse ponto, Luiz, o Eren, ele pensou igualzinho ao Ozymandias de Watchmen. A mesma ideia. O Ozymandias causou um genocídio para criar a mesma coisa, a mesma lógica. Outro inimigo maior, um inimigo muito maior, para que a humanidade se unisse contra esse inimigo que não existe. E aí exatamente a mesma lógica. No Dr. Manhattan, aí o Dr. Manhattan vai para Marte, porque ele nunca vai voltar para a Terra. A diferença aí é que a gente não sabe as consequências da ação dele, né? No planeta. No diferente de Attack on Titan que ele mostra. A série da HBO, ela pega a ideia de que o Dr. Manhattan foi para Marte e secretamente voltou para a Terra para viver como um humano. Né? Essa que é a diferença, né? Porque a série da HBO parte do princípio do final do quadrinho, não do filme do Zack Snyder. Né? Aí o conceito é esse grande inimigo, na verdade, não pode mais... Mas o Eren não uniu a humanidade. A galera fica com medo dele. Aí que tá a questão, porque ele fala que eu destruí 80%, os 20% que restaram tá no nível de Parades, ou seja, vai levar muito tempo para se desenvolver e precisar contra-atacar. Então vocês vão ficar tranquilos aí durante um bom tempo. Pronto. Porque a ideia de Eren foi nivelar todo mundo, igual, todo mundo no mesmo nível de tecnologia. Então, tipo assim, durante um período ninguém aqui vai ser superior a ninguém vai se atacar, ninguém vai se destruir. Pois é, eu fiquei triste por causa disso. Eu esperava um pouco mais do Eren aí. Fiquei um pouco decepcionado no... Pois é, né? Isso aconteceu muito também, né? A galera bateu muito nessa tecla exatamente porque Isayama criou a expectativa de um final, digamos, fora dos padrões, né? Um final heróico, né? Assim, a galera esperava um final heróico do Eren, né? Foi um final fora dos padrões. Né? Aí é uma reclamação uníssona do não, acho que heróico ficou dentro. Eu acho que heróico ele já tinha perdido o caminho do heróico há muito tempo, mas assim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, tipo, não tem o advogado do diabo, eu vou dar o advogado do diabo agora. E se o final fosse o genocídio somente da população de Marley? Você acha que a galera teria odiado tanto o Eren quanto odiou ele matando 80% da população? É uma pergunta curiosa, né? Até porque a gente viu muita gente na internet, né? Querendo ver a destruição de Marley, né? Quando a galera... Tem uns lugares até que a galera fica lá, né? Time Paradis, tirando onda e tal. E Marley tem que perecer, essas coisas. Entendeu? Assim, porque assim, se fosse, pelo menos meu entendimento, se fosse um genocídio só de Marley, muita gente acharia justificável. Não faço ideia. Muita gente acharia eu acho que ele teria um problema grande Marley, porque como ele não criou o resto, ele não explorou o resto do mundo, a gente não ficaria sem paradigma, entendeu? A gente só tinha paradigma ali de Marley. Se perder o Marley, a gente não sabe o resto. Então... E aí o resto, como é que vai ficar? Não sabe, né? Aí como eu acho que ele optou pelo caminho mais fácil. Para ele foi mais fácil tirar 80%, né? Dar uma desculpa ali pros 20%. Eu acho que ele optou por um caminho mais fácil e ele dificultou nessa parte dos caminhos, entendeu? De Eren ter conversado com eles antes, tal. Até porque, Zod, tu tá falando que ele criou um final só pra Armin e Mikasa, mas não foi só pros dois não, ele conversou com todo mundo. É porque a gente... Não, pô, mas o objetivo principal... Não, mas ele conversou com todo mundo, senão ele não teria perdido o tempo. Ele conversou com todos, porque ele considerava. Mas se você for avaliar um resultado possível, para você só ver os sacrifícios que teve. A Sasha morreu no processo.
E ele sabia que a Sasha ia morrer, entendeu? É tanto que aquela cena lá, que a galera pega ele e recupera, e ele tá lá aparentemente rindo, a galera fica putaça com ele, só que o bicho tá chorando. Porque ele sabia que a Sasha ia Sim, morrer aí, sim. tá entendendo? Da mesma forma que ele mandou a droga da Titã pra matar a mãe dele, Sim, tá entendendo? esse negócio da Titã. Eu não lembro dessa cena do Bertoldi quase. Não, isso explica Só aí, foi pô, isso nesse explica momento aí. que o Bertoldi quase Ele morreu. explica que É, ali ele já tinha consciência, é aquele lance dele poder ver o futuro. Ele disse: para isso tudo acontecer, minha mãe tem que morrer para dar o meu gatilho. A não, morte. mas Luiz está falando porque em nenhum momento tinha apresentado essa possibilidade do Bertoldi ter sido morto pela Titã, que era a mãe do Eren, tá entendendo? Porém, Não, não era a mãe do Eren, era a mãe do num Zeke. flashback, no flashback do que eles estão invadindo, né? Aparece muito rapidamente essa questão que ele é abordado pela Titã, Bertoldi, e ela parte e passa direto por ele. E ele não entende, Isso é abordado tá ligado? quando? Tem isso, sim. No flashback da invasão Tá. das crianças, na quarta temporada. Quando mostra que eles chegam na ilha e a Amy aparece e mata não é o nome dele lá, o outro Sim. que era o Vou mandíbula, né? conferir esse flashback. E eles realizam a invasão. E aí, quando o Bertoldi tá saindo, que eles se destransformam, porque na primeira invasão eles eram crianças, né? O que facilitou também a infiltração deles. Eles tinham 14 anos, eu acho. 13, eu não lembro. E aí, quando ele tá saindo, aí a Titã aparece. E ele fica sem ação, tá ligado? A ponto de ser. Mas aí ela passa direto, Isso. invade. E aí você reconhece que é a Dina Fritz, Isso. né? A Dina Fritz, que era a esposa do que inclusive tem o paralelo também da hora da transformação dela, né? Que ela diz para o pai do Eren, né? Ela diz, né? Não importa onde você estiver, eu vou buscar E ela você, foi tá ligado? exatamente mesmo. E na invasão ela vai pra casa dele, né? Ele não tá lá, mas ela vai pra casa Isso. dele. E Mas aí mostra, aí nesse momento é que ele responde. E eu, vivendo tudo, era necessário. O Bertoldi não podia morrer ali ainda. E eu mandei aquele titã para a casa da minha mãe. Pronto. pois Ele é, diz isso, tá complexo, né, ligado? velho? E gera aquele É, mas, paralelo, Luiz. é, Que mas aquele, o diálogo aquele, sugere claramente que. E outra coisa que também sugere a importância principal de Eren, de Mikasa e Armin, é a memória do cara lá que passa o titã de ataque para o depois de todo o processo lá que eles estão lá, só assim ele pega e diz. Só assim a Mikasa e o Armin poderão É verdade. sobreviver, tá ligado? Ela disse para o. Como é o nome do pai e ele nem sabe do quem Eren? são as pessoas, Do né? Krishna, É. do Krishna, né? E ele não sabe quem é. Aí depois ele olha pro nada assim, Que é porque ali quem fala não é o Senhor Kruger, é o Eren, tá ligado? é o Eric. Porque o Eren tá empurrando o pai dele pra lá, tá permitindo, tá matando todo mundo. É o Eren que faz tudo aquilo, pô. Inclusive, essa O Eren parada faz de tudo viagem no aquilo. tempo é uma coisa muito complexa, né? Que aqui ele dá uma simplificada e não se aprofunda muito. Tanto é que até nessa. Outra parada que eu lembrei também, né? Outra parada que eu lembrei. O Eren manda os titãs matarem a família lá também, pô. É o Eren também, tá ligado? Qual família? Que manda lá a família do Real lá, que morreu todo mundo lá na cerimônia lá, quando Sim. o pai dele vai lá e Sim. mata todo mundo. Que ele chega para o Grista e diz, você tem certeza que ele mata todo mundo, É que meu amigo, tá ele ligado? ia hesitar, né? Ele Ele ia hesitar. Quando é manda. que o pai dele, É, e o pai dele, quando encontra com o Zeke, o pai dele tem medo do Eren. porque os titãs de ataque eles interagem, né? Aqueles que tiveram o poder do titã de ataque. E aí, exatamente, o pai do Grisha chega para o Zack e diz: peça ele, peça o que ele. Não, e Tá ele ligado? fala, ele, como agora ele tem o acesso ao poder. fundador, né? Ele fala, olha, a partir de agora todos os É, desejos do Eren vão se realizar, não seus. Você tem que parar ele. não os seus. Pare ele. Pare, porque os seus não serão mais realizados. Exatamente. É uma doideira, porque o que É eu aquele lance, né, que o Eren passa.
Então O Eren ele passa sai a perna com as no mãos Zeke. muito sujas mesmo, velho. no É, e processo. o que eu entendi dessa. Sai fazendo O que eu rap. entendi dessa viagem no tempo, entre aspas, não é que fisicamente o Zeke e o Eren estavam lá. Ele tinha acesso à linha É. do tempo. Não é que ele viajava, ele tinha acesso de manipular a Não, linha do eu tempo. entendi que é o seguinte, como o Zeke e o Eren estavam visitando memórias, e o próprio pai deles tinha acesso às memórias também, porque ele era o titã de ataque, então, se o Eren e o Eren estava lá, o Eren estava vendo o Zeke, então, automaticamente, o pai dele sabia que eles estavam lá, quando o pai dele tinha acesso à memória. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Se o pai dele estava acessando memórias do futuro e no futuro eles dois estavam vendo memória do passado, então automaticamente eles apareciam ali de vez em quando, entendeu? Foi isso que eu entendi ali dessa viagem. Eles têm uma interação física ali e tal. É como eu te disse, os titãs do ataque, eles têm interação, pô, tem interação. Mas é porque aí eles botaram interação física ali, do Zeke abraçando o pai, etc. Mas ali a gente releva. Mas não foi uma viagem física, propriamente, né? Não é questão física. Não. É. Tudo isso é explicado Não é uma pelo poder viagem- das coordenadas, né? Que interlinka. E ela interlinka, inclusive, no pós-vida, né? Além da morte, né? Que é É uma por isso que viagem eles no tempo. e é por isso que eles conseguem ter a visão dos mortos, né? Antes do último momento da coordenada se extinguida, Pois né? é. Que eles ainda têm essa pequena vislumbre E é das muito doido essa coordenadas. questão. A Ymir, a primeira, né? A fundadora, ela morreu sozinha. E a partir disso ela criou um medo dela não ficar mais sozinha. E por isso todo mundo que morreu depois dela, descendente dela, ficou preso com ela lá, nos caminhos. É uma doideira. Dos caminhos, Morreu e É uma volta. doideira. E ela morreu ainda Morreu. muito nova, né? Ainda tem aquela coisa dela ter esse medo, que é um medo muito natural de criança, né? Ela morre muito jovem. E ainda tem uma intervenção direta dela para mostrar o interesse tão grande que ela tinha de poder chegar nesse final aí em que a Mikasa mata o Eren, né? Que Sim. é ela reconstrói o Zeke, né? Ah, é verdade. É Sim. O verdade. Zeke é detonado pelo Levi, porque o Levi, os Ackerman, eles meio que são independentes, tá ligado? Nas coordenadas, a galera não consegue prever o que eles vão fazer ou impedir, sabe? E como rolou aquela velha, digamos, rivalidade, né, mortal entre o Zeke e o Levi, aí ele naquele ponto ele quase mata o Zeke, né? É. Ele A quase mata. cena final da morte do Zeke é muito boa, né, velho? É muito massa, velho. Hein, Zóio? E Tu ele viu ainda se aquele arrepende no detalhezinho minuto, né? que eu te mandei hoje de manhã? Que, tipo, naquela sequência lá do capítulo anterior ao último, que é quando a Range vai morrer, que a Aine entra no navio, que ela se despede, todo mundo tá com um sorriso pra ela, menos o Levi. Porque o Levi não esqueceu o que a Aine fez com os subordinados dele lá na floresta. Ah, com certeza. Então, Pois assim, o Zeke também foi importante para que o Levi não matasse a Anne. Porque ele conseguiu ter um ódio ainda maior do Zeke do que da Anne. E meio que depois e tem aquela prisão ele tem a prisão da, como é que ele diz lá, da ordem, né, da última ordem Sim. Do Irving, né, que era destruir o Titã Bestial. Mate o Titã Bestial, né? É tanto que ele diz, né? De todas as suas ordens, nunca imaginei que essa seria tão difícil de cumprir. Né? Uhum. Pois é. É engraçado, né? Que inclusive aquela cena, Zod, aquela sequência, não é uma cena só não. Aquela sequência que tem o Levi entregando os doces. Aquela ali foi alterada da original, né? Não foi daquele jeito. Aquilo ali é já uma prévia do próximo capítulo, do capítulo extra que vão lançar no mangá. Por isso que eu achei estranho, porque realmente não tem aquilo. Tanto é que já tem a capa, se você pesquisar, tem a capa do volume extra, e é justamente aquilo ali.
E também Eles tem outra reunidos. coisa, eles soltaram uma abertura e um encerramento, né? Mas não houve abertura e encerramento Sim. nesse episódio de 1 hora. É, Saiu porque depois depois. eles vão Não. lançar esses em formato episódico na TV lá no Japão. Então é por isso que já saiu logo, né? Sim. E saiu, né, o single também com abertura e encerramento, né? No mesmo dia. Inclusive, quem tiver interesse já tá lá no Spotify. E engraçado é assim, porque o Shingeki no Kyojin ele também dá uma grande contribuição para o anime, vamos dizer assim, um anime mais comercial, porque ele consegue desenvolver uma trilha sonora extremamente épica e extremamente marcante. Tanto é que levou a música clássica, assim, sem cerimônia, para dentro do anime Todas as comercial, né? aberturas É o são, cara são da muito trilha boas, velho. sonora, né? É o cara da trilha sonora, né? Que é o Hiroaki Sawano. Ele tem uma assinatura muito grande e ele pode ser meio que considerado hoje dentro da indústria talvez o nome mais importante mesmo. É Sabe quem é uma tanto das que... influências dele, Todd? Hã? Porque tem um vídeo muito bom que é um compositor de música clássica norte-americano avaliando um concerto que ele fez só de Shingeki no Kyojin, bem curtinho, de uns 8, 10 minutos. Aham. Né? Aí o cara foi ler a biografia lá e uma das influências dele é o Danny Elfman, que é o Aí é? compositor, que é o do compositor lá da trilha sonora do Batman de 89, né? Aí é? Que massa. É uma das influências dele é o Danny Elfman, que era o vocalista lá do Oingo Boingo, né? Da Bom. banda Oingo Boingo. Pois é, Mas, inclusive o Hiroaki Sawano, ele foi, já a galera já tá no hype pesado, né? Ele foi confirmado essa semana, acho que semana ou a semana passada, não lembro, como já o responsável pela trilha sonora do Solo Living, né? Que a galera tá no hype muito grande também. Aí o povo a já tá banda mesmo, morrendo. a Linked Horizon, né? Também é uma banda assim que praticamente uma ópera rock, né? É, Linked Horizon. Então, assim, Shingeki no Kyojin, ela não foi uma série que se limitou às fronteiras do anime. Ela conseguiu furar essa barreira, né? Vamos dizer, atravessar essa muralha, né? Ela não se conteve só como uma obra de animação. É, 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 em- em- exatamente. passou tanto essa barreira que a NHK fez uma entrevista com o Eren, como se o Eren fosse uma pessoa, né? Da vida real, assim, de ultrapassou tanto assim. É um fenômeno realmente assim da década, né? É um fenômeno Sim. absurdo. É detalhes, né, também, que assim, pode não parecer, né, mas tudo que o Eren fez, né, como o protagonista barra vilão, né, é muito comum, né, entre protagonistas de personagens de séries japonesas mesmo. Sempre tem aquele personagem vilão que vai fazer, que a galera gosta, que vai fazer coisas horríveis para Sim. chegar no objetivo. Desde Gundam com o Char, Nabla lá, a Alkira, né, com o Death Note, ao próprio Lelouch, que eu nunca assisti, Mesmo. mas não sei qual é o tipo de coisa que ele fez para poder ser, digamos, considerado um vilão, né? Então o Eren não foge de um estereótipo, né? De um É um estilo de arquétipo, né? personagem. Ele é É um tipo um arquétipo. arquétipo de. É, É, o pessoal compara muito o Eren com é um Kira e arquétipo. Lelouch, mas o Eren se aproxima do Lelouch e nenhum dos dois tem a ver com o Kira. Né? Kira é totalmente diferente dos dois. Acho que o pessoal compara muito a Aham. aparência. Mas, assim, o Kira é diferente, assim, eu tô dizendo assim, no sentido de. Das Motivação. maquinações, do objetivo final, do que ele faz, do que ele fez. Entendeu? É bem diferente. O pessoal fez muitas artes comparando os três quando começou a sair essa saga final de Ataque dos Titãs, mas não se compara muito. O Kira é bem diferente dos dois. Mas o Eren não conseguiu fazer, não conseguiu chegar perto, na minha opinião. Eu sou fã de Code Geass, sou fã do Lelouch, sou, né? O filme de Code Geass estragou o final do anime? Estragou. Porque deram uma passada de pano igual deram uma passada. O Armin deu uma passada de pano aqui pro Eren. O Lelouch volta lá no filme,
a galera olha pra ele e fala: é, né? Você matou uma galera aí e tal, fez umas merda aí, mas é bom ter você de volta. E segue o filme como se nada tivesse acontecido, entendeu? Inclusive, a gente teve isso numa série recente na qual nós fizemos Me lembra podcast aí. aqui, né? Qual eu Qual? participei. Ganda, É Witch of verdade, teve Mercury. com a mãe da Suleta. Tem. A mãe da Suleta fez e desfez, matou e desmatou, desmantelou e acabou com vidas e coisas afins. A Suleta chega para ela e diz: eu lhe perdoo, eu lhe entendo, lhe aceito como mãe, vamos recuperar o tempo perdido. Deixou de andar, ficou lá meio quase morta, tá vivendo na Terra, sua vidinha bem tranquilinha, como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Aham. Eu até Então, quando a gente fez o podcast, eu fiz uma referência já lembrando disso, né? Porque, assim, infelizmente, ou felizmente, sem fim, para quem gosta, para quem não gosta, é algo que o arquétipo não que é, sempre não é vai ter tão dentro de inusi- um. Não, não não é é tão fora do inédito padrão que a gente. ao É. conteúdo, né? Do entretenimento japonês, né? De algo que o público Tanto é japonês que eu achei consome. esquisitíssimo quando mostra lá o depois, né? O after da parada. Mikasa some com a cabeça. O beijo da Mikasa na cabeça. Pronto, vamos lá. O beijo na cabeça. Esse aí é o que a galera Meu Deus. adora no Primeiro, final, né? a série teve o tempo todo oportunidade de explorar o relacionamento do Eren com a Mikasa, um relacionamento amoroso. Mas, em vários momentos, inclusive já teve entrevista do Isayama dizendo que não. É mais um relacionamento de irmão. Beleza. Aos 45 do segundo tempo, ele me apronta essa. Ele fala pra Mikasa: não, você tem. Ele vive aquela vida com ela lá naquele mundo paralelo. Aí ele diz: não, você agora tem que se livrar desse cachecol, arruma um marido e viva a sua vida. Aí pro Armin, eu gostei disso, tá? Ele dizer uma coisa pra ela e pro Armin ele falar o que realmente ele pensa. Não, eu queria que ela vivesse eternamente aos meus pés, pensando em Bem, mim. o detalhe é esse, né? Ele não disse, eu não quero que ela viva comigo. Ele diz, eu quero que ela viva Ela pensando não tem em como viver mim. com ele porque ele sabe que ele vai morrer, né? Porque ele já tá morto, na verdade. Ele fala, a referência dele é que ele Então vai não tem morrer, como. exato. Então, assim, eu gostei disso. Aí quando corta pra morte dele, a Mikasa beija a cabeça dele. Aí ela passa a vida. Beleza, ela se casa e tal, mas ela passa o resto da vida em torno do túmulo dele. Aí eu fiquei ainda com o cachecol, eu fiquei meio assim, meio, sabe? Quer saber o mais Ah. legal de tudo? Ela se casa com uma pessoa Bom, tem conhecida. essa teoria que ele se casa com é o Jean, é? É a teoria não, é É o certo. Jean? É o É Jean. certo isso? É o Jean. É, É. pelo menos. Que a galera criou É um cara que esse eu. hype de casal, né? Dela, né? Esse hype de casal com o Jean e o Isayama, ele O Jean aderiu, Mas né? por que ele não confirmou melhor isso? sobreviver tanto. Ele confirma no mangá, porque aquelas mini cenas são as cenas extras que foram acrescentadas no mangá, quando saiu Ah, o Tokobon, né? Aquelas cenas não existem no lançamento serializado do mangá e foi acrescentado no 4, 6 páginas extras no Tokobon, que é exatamente aquele flashback, né, do que acontece após que mostra a Mikasa morrer, né? Mas mostra ela com um cara da cabeleira, né, que é o até onde eu tinha Jean, visto, não tinha confirmado, tá? Todo canto que eu vi que é não um era, não confirme. era confirmado ainda. O mangá Que confirma. era o Jean, não. Por enquanto era só um cara misterioso. A galera pode não ter notado, mas é o Jean, tá ligado? Aí ela estabelece uma família, mas ela cumpre É essa. só mandar a foto aqui pra você Sem ver. querer, né? Na verdade, que ela não sabe o que ela falou pro Armin, mas ela mantém o que ele queria que acontecesse, né? Ela viveu a vida pensando apesar de estar com outro cara, que era o que Eren não queria, né? Mas ela passou o resto da vida pensando nele, né? Morreu do lado, né? E o Eren passou o resto da vida com ela de novo, né? O resto da eternidade, transformado em Foi lama. enterrada junto dele ali, né? Aí eu. Aham. O engraçado é que naquela cena
na cena pós-crédito, Paradiso ficou parecendo cenário de Nier Automata. Inclusive o do mangá é diferente do cenário do que foi pro anime, né? No anime eles deixaram a cidade um pouco mais distante e a árvore um pouco num morro mais acima, né? E no mangá eu vi que a cidade é um pouco mais perto ali, mais ao redor daquela árvore. E menos desenvolvida É. também, né? A galera botou um desenvolvimento ali futurista, tecnológico, que o Isso. mangá não tem. Mas eu não curti, Sabe o que é eu que não me curti lembrou? esse lance amoroso no final aí. Eu não achei legal porque eu achei muito de última hora, entendeu? Viu, Luiz? Sabe o que é que me lembrou aquela árvore no Ah. final? Darling de Franks. Tem realmente essa parada em Darling que é quando os espíritos dos dois reencarna, né? E geram aquela árvore que vai se desenvolvendo ao longo de centenas de anos, E né? aparece os dois depois, a reencarnação dos dois lá. Realmente, assim, muita gente ficou teorizando, né? Será que a ideia do Isayama é que vai ter aquele. Porque no mangá não parece o Eren, mas no anime ficou parecendo o Eren, aquele garoto, né? Do jeito que eles fizeram ali. Como se fosse o Eren criança. Será que o garoto. Ali, Zod, Será que o garoto vai entrar na árvore e vai ter outro bicho daquele? É o mesmo ciclo, a mesma coisa. A mesma coisa. a ideia é que o ciclo É o recomeça. mesmo ciclo da Será, Amy. bicho? Não acredito. Ele rodou e volta pro mesmo lugar. Rapaz. A partir da semente do Eren que ficou ali naquela árvore ali, Não milenar, é né? Vamos possível, dizer assim. velho. Bem Agora, o centenária. que não dá pra dizer, Luiz, é se aquele garoto é descendente da Mikasa. Isso aí é Não, totalmente em esse aí não tem aberto, como né? não. Tanto é que ele pega a ideia do cachecol e tal, meio que fazer uma referência visual, mas nada garante que ele seja um Olha aí, tinha a descendente. E kamikaze dele. o arco, assim, teoricamente a parada daquele garoto seria um pouco diferente, né? Porque ele não tá na mesma situação da Amy, ele tá mais um garoto mais explorador com cachorro, né? O mundo tá um pós-apocalipse, É, né? Mas ele não tá na mesma situação da Amy. Então, Ele não tá não fugindo. tá machucado, fugindo, com ódio, né? Ele aparenta estar mais de boa, explorando e tal. Então, pode ser um novo ciclo de poder, mas pode ter um resultado, né? Não ser a mesma coisa, não sei. Não sei aí. Vocês acham mesmo que vai ser. A ideia dele é dizer que vai ser um novo ciclo mesmo? Pelo menos é uma referência visual, né? Isso. Se vai assim, né? ser. Quando ele fechou esse arco com isso, né? Ele já quis falar ali do pós, né? Primeiro a gente já tem aquele ciclo da guerra, né? Que não se desfez, né? É o ciclo da guerra. Ele quis dar um fim, mas ele não deu. E depois né, voltou pro ponto inicial da história, né? Que tudo que se passa com a galera ali, ele volta começa, né? A partir da história da Amy, né? Daquela forma quando ela entra na árvore e encontra o parasita. Que ninguém sabe se já foi outro reboot, né? Vamos dizer assim, né? A gente não sabe se já foi outro reboot, entendeu? Pois é. Então eu acho que ele quis sim dar essa sensação do ciclo. Agora, se vai ter ou não. É porque como o parasita morreu, né? E não é a mesma árvore da Amy, porque se ele estivesse voltando para a Não, não é a mesma mesma árvore da árvore Emir, não. da Amy, aí você teria realmente a certeza absoluta que seria um reboot, né? Do ciclo, né? Que Uhum. provavelmente teriam outros parasitas. Mas como não é a mesma árvore e tal, não dá para garantir, ou pelo menos é uma questão simbólica, né? Que é um retorno, ou pelo menos o começo para uma nova série, né? Que vai saber o que se Não, passa na acho que cabeça. nova série eu não apostaria, não. Não, quer dizer assim, uma série completamente nova e não uma sequência com a ideia dos Titãs, entendeu? Uhum.
Eu não apostaria, sabe, nisso. Foi só mesmo ali para dar meio que uma explicaçãozinha, né? Uma finalidade para as coisas, vamos dizer assim. É bem complexo, né? Não é algo simples. Ele, se ele quiser fazer outra coisa, inclusive com outros poderes, com outra parada, né? Não focar mais nesse negócio, então ele faz. Se ele quiser fechar nisso aí também, ele fecha. Ele faz o que ele bem entender, né? Já que os caras às vezes fica copiando, mantendo personagens visualmente como se fossem atores, né? Ele podia pelo menos ter o conceito do mundo, né? Tipo, o mundo é o mesmo, as histórias que mudam, né? Mas o mundo é o mesmo. Bom, eu acho que assim, vou pegar um apanhado geral. Ataque dos Titãs. Gostei muito. Cenas maravilhosas. Lutas excelentes. Não sei se vocês chegaram a jogar, né? Mas já teve parceria de Fortnite com o Ataque dos Titãs. Eles botaram o Eu não já vi. dispositivo de movimentação 3D no jogo e era uma das melhores coisas que tinha jogar com aquilo ali. Muito divertido jogar com dispositivo de movimentação 3D. Tem muito jogo de Ataque dos Titãs por aí. Eu já vi muita gameplay, Tem. mas eu não vi uma gameplay mais rodar mais liso do que o dispositivo de movimentação 3D do Fortnite. Muito legalzinho mesmo. Eu lembro que uma vez a galera fez uma animação de um crossover de Attack on Titan com o game Titanfall. É, Que tem Titanfall é controle. basicamente o mesmo tipo de movimentação que Isso. você tem, né? É. Muito bom o anime, assim, no geral. Só de ler o mangá, tudo? Li tudo, tudo, tudo. Já li, já reli, colecionei, tudo já. Acompanhei por scan na época que estava saindo, colecionei os mangás impressos, nacionais, é tudo. Assisti Lembrava que todo o anime. a A- série começou antes do advento da Crunchyroll no Brasil, né? Uhum. A Bem temporada um antes. assisti 2 vezes. Bom, Pois é. muito, muito bom mesmo. Eu acho que também esse bicho aí, é, no meu entender, antes da Imi, acho que esse ali era o primeiro ciclo, né? Eu acho que não devia ter nenhum ciclo antes dele. E se for pra continuar, né, fique em aberto. Eu prefiro que não continue a história, sabe? Eu prefiro deixar em aberto mesmo e Eu pronto também, do prefiro que que não. ter um ataque dos titãs. Acho que pro futuro, É. nesse enredo aí, não tem o que É, contar mais, não. Assim, pro futuro, pode contar do passado, porque Titã antigo tem a dar com o rodo, né? pois é. Ataque dos titãs Shippuden aí não. Prefiro não. Mas, Boruto mas ou não. Titan, melhor não, entendeu? Mas muita cena legal. A cena do Eren contra Armin de Colossais lutando também. Muito legal, né? Meu amigo. Foda demais. Só porradaria no final, explosão nuclear, tudo rolando no final ao mesmo tempo. É, Loucura do caramba. agora ficou um final bem corrido, sabe? Eu achei que, comparado ao que a gente vê aí de série parando assim, o cara pensando, olhando, realmente ficou bem corrido mesmo. Eu até me incomodei em algum ponto assim, de como as coisas aconteceram tão rápidas. Porque eu lembro que quando eu li do mangá demorou tanto para acontecer, aí de repente tudo ali se resolveu e rapidão, o Falco chega, eles vão, dão a volta, volta pro Eren de novo, querem explodir a bomba, recupera o Armin, o Zeke aparece, mata o Zeke, aí os caras entram pra tentar pegar o Eren e tal, e sai o Parasita e o, o Reiner segura o Parasita e o Parasita solta a droga de uma fumaça e todo mundo vira titã, meu irmão, é Não, maluco e demais. o legal, né, que tem aquele lance do Cone, né? Que o Eric tinha dito pro Cone nas memórias apagadas, né?
que a mãe do Conan ia voltar. Aham. Que era justamente que ele previa que o parasita seria morto, né? Ele já sabia Isso. que o parasita ia morrer, né? E aí É. ele pega e ele diz pro Conan, né? Que a mãe dele ia voltar ao É normal. verdade. Né? Que aí tem que lembrar que a mãe dele ficou lá, esquecida na ilha lá. Que não podia Ela fica sair. presa, que ela não morre Aham. e, Fica lá de bucho pra cima. e ninguém consegue destransformar, né? É, e nem ela se move, né? Não apresenta ameaça, né, pra galera. E todos os. E todos os. Os gigantes aí, os colossais ao redor do mundo também desapareceram, né? Sim. Todos também. Vira fumaça. Vira fumaça. Morre tudo. Não fica nem os ossos. Pois é, eu Não, acho o até legal bom é eu não que ter assistido essa série você na vê que época, sabe? Assim, na época que tava lançando as temporadas anteriores e tal. Acho que eu assisti no momento certo, no momento bom. Entendeu? Assim, de ter mais maturidade pra assistir, de entender as coisas, entendeu? De tá faltando só a última temporada, entendeu? Acho que foi um momento bom pra mim. eu ficava, na época, Zod, eu ficava vendo a galera dizendo que o Eren era igual ao Shinji, que o Eren era um banana que tinha poder e não sabia usar. Eu digo, cuidado com o que você pede para você não ganhar. É, Cuidado com o né? que você Teve pede. muita. Aí desejaram tanto que ele usasse o poder, sendo que não disseram como ele ia usar, né? Isso. Pois é, então é isso. Agradecer aí, Zod e Janúncio, por estarem nesse podcast especial. É um momento 10 anos depois, né? Pois é, É precisamente um 10 momento anos pontual. depois. Um pouco mais de 10 anos, né? Porque a primeira temporada terminou em outubro de 2013 e estamos aqui em novembro assistindo o Pronto, final. assim como na história tem pra você 2.000 anos no futuro, se fosse assim, para você 10 anos no passado, para vocês mesmos, o que é que vocês falariam para as versões de vocês em 2013 sobre o anime, sobre o Ataque dos Titãs? Eu diria que é surreal, Eu né? digo, Não desista nunca de acompanhar, se não, você tá porque achando bom agora, espere que vai melhorar. a arte, assim, né? Pra mim, né? Apesar de todos os defeitos do Isayama, como produtor de conteúdo criativo, o cara é um gênio, pô. Poucas pessoas sabem contar a história como ele. E Sim. ainda tem toda aquela característica ali da história de Attack on Titan, né? Attack on Titan, ele levou pra Shonen Jump, levou pra Shueisha, e aí a galera pegou e mandou ele fazer uma série de alterações, porque é um mangá muito violento e tal, não combinava com os mangás shonen, né, da revista. E aí a galera deu lá um monte de sugestão para ele melhorar. Ele pegou e foi para outra editora, né? A editora que aceitou o Tanto é modo que como era. o lance de Shingeki no mangá assim, é um mangá que ele realmente prende pela história, não pelo traço. Exato. Até porque como artista o Isayama não é tão assim, né? O nível dele não é tão alto como o de outros artistas que a gente conhece. E eu acho que isso favoreceu para o anime ser potencializado. O Aham, fato que com certeza teve muita gente que preferiu ver pelo anime do que acompanhar o mangá pelo traço dele. exato. É, muita gente também não tinha paciência de esperar, né? Imagina aí esperar tanto tempo, terminou em 2021, esperar o final em 2023. Demorou demais, né? Demorou muito. Então é isso, gente. Obrigado aí a vocês pela presença nesse podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Boa noite. Sasageo.